Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais um Resenha Espírita. Hoje, de número 14, hein? Não se esqueça, olha como tá na crescente aí. Hoje, nosso número 14. Hoje nós vamos falar sobre a influência das artes na evolução do espírito. Olha que tema maravilhoso. Vamos lá, o pessoal, Socorro tá aí, o Mauro também. Olha, Socorro. A Morgana, olha, a Morgana hoje chegou cedo, hein, Morgana? A Célia, hoje foi a Célia entrou logo de cara. Pessoal, Luísa tá aí no chat para poder auxiliar vocês, tá? Caso vocês precisem de alguma coisa, alguma dúvida técnica, ela tá sempre por aí. Elaine também já tá aí, olha lá. O pessoal tá chegando. A esses que já estão aí, claro, além do meu boa noite, claro, né? Me dê um retorno do som. Como é que está o som? Tá bom? Precisa aumentar? Tá muito alto? Tá sem som? Alô? Sem som? Me dê um retorno para mim, porque aqui para mim tá, o som tá ok. Luísa, tá, o som tá ok aí? Não tá ok? Olha, o Socorro, dá um F5 aí, que às vezes ele vai atualizar e o som vai vir, porque para mim tá ok, tá? Olha, hoje nós temos a Regininha aqui, hoje veio, olha, milagre, aleluia. Se até os mortos aparecem, quem dirá a Regina, né? Tá tudo bem, Lenilda? O pessoal lá de Santa Fé do Sul também chegando. A Márcia. Pessoal, o som tá ok? Wanda, tá tudo ok? Não tá com chiado nem muito alto, não, né? Então vamos lá. O pessoal tá chegando aos poucos, vão chegando. Eu quero desejar uma boa noite a todos. E eu quero convidá-los para fazer nossa prece inicial. Só que hoje, a nossa prece inicial, ela vai ter um componente mais que especial, além da prece, tá? Não deu para colocar no folder, tá, da divulgação que já havia divulgado, mas eu conversando com o Orson sobre uma ideia, e hoje nós vamos ter junto com o Orson, tá? Nós vamos ter a Jéssica Valerito, da cidade de Birigui. Olha só que legal. Jéssica, ela é musicista desde os 6 anos de idade, olha só, ela é nova, hein? Iniciou, depois ela passou para o piano, olha que interessante. E nesse mesmo período que ela passou para o piano, ela iniciou também as aulas de canto, tá? Em 2009, ela se formou tanto por um quanto por outro no Conservatório de Santa Cecília, em Araçatuba, e já começou a dar aula de canto e de piano. Isso. E depois na Academia de Música Alegreto, em Birigui, no qual ela é sócia proprietária, tá? Também da Academia Música Vivace, antiga Alegreto, da cidade de Birigui. E ela é trabalhadora também, ela trabalha tanto com a parte musical de cerimônia, de casamento, recepção, solo, equipe, isso dependendo do convite, tá? E também ela canta nas casas espíritas. Eu estava até comentando com o Orson, tem pessoas que já são fisicamente belas, né, que quando abre a boca é um desastre, né? Mas ela não, eu fui dar palestra num centro em Birigui, no qual ela é colaboradora, e antecedendo a palestra, aquela menina bonita soltou a voz, eu fiquei até acanhado de fazer a palestra. Eu acho que eu vou embora daqui. Então, vou apresentar e quero que vocês dêem uma boa noite para nossa querida Jéssica. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Oi, Pessoal, o som da Jéssica tá ok? Dá uma verificada aí. Pode falar, meu anjo. oi, pessoal, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus e a espiritualidade amiga, né? E agradecer ao Alê pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite.
Jéssica, o convite é feito, o convite aceito, e nós que estamos muito felizes, tá? Por ter você aqui. Então, eu ia pedir um favor, né, para você presentear todos nós aí, no lugar de eu fazer aquela prece, né, que você cantasse uma música como se fosse uma prece de entrada para todos. Eu vou deixar você em destaque na tela e a hora que terminar eu volto, ok? Pode Tudo ser? bem, pode? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou cantar uma música que ela é muito especial para mim. Ave Maria. Ave Maria, since you were made us prior, for time can hear a mind of one. This town can save but more despair. We slumber safely to the mother, from we be made of cast rely. A night and here, a night in sorrow. A night here is solemn child. Ave Grazia plena, Maria, grazia plena, Maria, grazia plena, Ave Dominus, Dominus tecum, nemacit heavens and so heavy, shall breathe of balm it thou hast found. Wait and hear, I made us believe. There here is sublime child. Ave
Olha, simplesmente demais, emocionante. Olha quem estava no chat lá. Oi, Boa, mãe. boa noite, Malvide. Obrigado pela sua presença, tá? E obrigado pela filha maravilhosa que você tem aí. Obrigado mesmo. Ok? Jéssica, daqui a pouquinho a gente te chama de novo, tá? Para mais uma. Beleza. Feito? Fica Feito. conosco aí. E agora nós vamos apresentar o nosso querido Orson Peter Carrara. Ele é natural lá de Mineiros do Tietê, São Paulo, né? Atualmente ele reside na cidade de Matão há mais de 20 anos. Ele é casado com a grande Neuza Marana, está nos acompanhando pelo chat aí há 38 anos. Eu sempre falo que ele é o Orson por causa da Neuza. Tem uma Neuza ali que é fera. Ele é pai de 3 filhos, todos casados, é avó de 2 netos. Ele é aposentado, ele dedica-se integralmente à divulgação espírita, tanto pela oratória, pela imprensa, pelas mídias virtuais, agora ainda mais, né? Ele é autor, para vocês terem uma noção, de 20 livros publicados, estando vários desses até esgotado, e é conhecido tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Ele preside o Instituto Caibai Schutter, que é uma instituição virtual de divulgação do espiritismo. Ele é idealizador do EAC, né, o Encontro Anual Caibar, lá em Matão, que este ano, na sua 10ª edição, terá uma versão inédita, será totalmente, né, virtual. E agora eu preciso falar, né, eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Eu até assustei quando ele recebeu um convite dele para se inscrever no canal dele. Agora o Orson Peter Carrara tem um canal no YouTube, com a graça de Deus e dos bons amigos espirituais que impulsionaram de vez agora ele. Quero uma boa noite muito especial para o meu amigo Orson. Seja bem-vindo, meu querido, ao Resenha. Boa noite, Ale, boa noite, Jéssica, boa noite, queridos amigos conectados aqui nessa iniciativa Resenha Espírita número 14. É uma satisfação estar aqui e realmente ficamos muito felizes de participar deste momento de estudo doutrinário, de entusiasmo desta música que nos emocionou já de início, Nossa. né? Por isso que eu te falei que quando eu fui fazer palestra, fiquei até com vergonha de dar a palestra depois, eu falei, nossa, depois dessa, eu preciso ir embora daqui, eu falei. Uma voz realmente linda, parabéns, Jéssica, que prazer conhecê-la. E o som tá bom aí, Alê? Não, para mim tá perfeito. Pessoal, do chat, qualquer coisa, dá um alô para mim do som do Orson, ver se tá tudo ok pra gente poder. Aliás, Orson, uma grande surpresa quando você me deu o título, né, do nosso encontro aqui. Opa! O Ale assustou com o tema, né? Eu tive que revirar lá para poder se virar nos 30 com esse tema aí. Olha, a Sandrinha falou que tá tudo certo, então vamos lá. Bom. É um tema diferente, né, Ale? É um tema diferente nesses momentos de aflições, de medos, de preocupações, por que não falar desta ferramenta extraordinária que é a arte? Não sei se é porque a gente, né, Ale, sou um pouco técnico nessas questões de estudo, né? Você bem sabe. Mas eu quero uma pergunta logo assim para disparar o gatilho aí. A arte, ela pode ser considerada um instrumento de evolução e progresso? Essa é uma pergunta na hora eu me liguei. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque assim como a reencarnação, a pluralidade das existências é uma ferramenta de evolução, e nesta ferramenta entra inclusive o corpo físico, que é uma ferramenta de evolução também, é um instrumento que o espírito utiliza para progredir através das experiências carnais. Também a família, esse grupamento social que recebe o espírito reencarnante, que cuida dele nos primeiros anos e que cria aquele relacionamento, inclusive a lei de sociedade, que é uma ferramenta de progresso, a arte, na sua generalidade, e também depois vamos entrar nos detalhes de cada arte, para entusiasmarmos o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso amigo que está conectado. A arte, sim, ela é um instrumento de progresso, por uma razão muito simples, porque a arte sensibiliza a alma, ela é capaz de despertar a alma daqueles estados
de sonolência, de indiferença, de omissão. A arte que se apresenta de muitas formas, naturalmente. Nossa, porque eu fiquei muito assim surpreso com o tema e na hora veio essa questão. Eu falei, nossa, mas a arte pode ser? Mas a gente encontra alguma coisa em Kardec a respeito disso? Um material muito vasto em Kardec. É muito curioso, porque em O Livro dos Espíritos existe uma única pergunta que fala sobre música, para Sim. definirmos uma das artes, né, que é a música. A música é uma arte extraordinária. A 251, a pergunta 251, Kardec vai perguntar sobre a música. Se os espíritos, eu não me lembro exatamente como estão as palavras na questão 251, não me preocupo em decorar. Mas a questão 251, Kardec pergunta se a música, se os espíritos são sensíveis à música. E os espíritos responderam assim, até com uma chapuletada no Kardec. Mas quereis referir-vos à vossa música? Né? Como a dizer que a nossa música, a música terrena, aquela que nós conhecemos, que já nos sensibiliza bastante, a música cantada de início me tirou lágrimas dos olhos aqui, esse Sim. clássico da música, né? Esse clássico da música, eles dizem que a nossa música não é nada diante da música celeste. Agora, isso está em O Livro dos Espíritos. Todavia, se você buscar obras póstumas, tem muita referência à música e especialmente a Revista Espírita. Tem Sim, um vasto material sobre as artes e a sim. música em específico. Eu preparei alguma coisa sobre a revista para você. Pode deixar que nós vamos dar uma disparada aí. Se nós pegarmos a questão de número 316 de O Livro dos Espíritos lá, mais ou menos Kardec vai falar assim, que no além, o espírito ele se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Você poderia falar alguma coisa nesse sentido? A própria vida é uma expressão de arte. E a vida, na sua grandeza, na grandeza de Deus, da criação, na grandeza do Criador, a própria vida é um espetáculo de arte. Se você pegar o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, um planeta que está passando os seus perrenhos danados para ser promovido, né? A própria Terra, vista do espaço, ela já é um espetáculo de arte. A Terra que se inclui no sistema solar, composto de outros planetas, que por sua vez compõem as galáxias, que por sua vez estão no universo que é infinito. A palavra infinito é difícil para nós, porque foge à nossa compreensão devido à nossa limitação intelectual. Mas nós não precisamos ver o planeta de fora para sentir a grandeza de Deus. Nós que estamos habitando o planeta, sabemos da grandeza desse planeta com a sua diversidade. E a arte de Deus se apresenta por toda parte, na beleza dos pássaros, no canto dos pássaros, numa criança que sorri, nas árvores, nas flores, na variedade da fauna e da flora, tão abrangente, tão gigantesca. E todo este aparato artístico, vamos dizer, que se apresenta de tantas formas, a começar por um próprio copo de água. Aqui está uma arte divina, a água. Toda essa diversidade que nós temos no planeta significa a arte de Deus. Mas os espíritos se interessam, como você disse na citada pergunta do Livro dos Espíritos, se interessam porque há um trabalho intenso, gigantesco, em favor do progresso da humanidade. Então, os espíritos se interessam em promover as criaturas humanas que estão necessitadas de caminhada, de amadurecimento, de aprendizado. E como? Eles se utilizam das ferramentas à disposição. Entre elas está a arte. Então, eles inspiram os artistas, os poetas, os cantores, os compositores, os pintores, os artífices das várias profissões manuais, artesanais, que despertem no olhar, na sensibilidade de quem olha, o sentido maior da vida. Então, eles se interessam, sim, que influenciam decisivamente a arte humana. Nossa, muito interessante, muito. Você sabe que eu nunca tinha olhado, né? Não sei se é porque eu vou te confessar uma coisa em particular, tá? E a todos nós que nos acompanham aí, eu nunca assim, eu tive a pintura sempre esteve em mim.
Eu gosto de pintar, já tenho alguns quadros pintados. É que devido ao corre-corre, hoje só me dedico à pintura da academia, né? Tá reformando, mas eu pinto, adoro a pintura, admiro muito. Mas assim, que nem no caso da Jéssica em especial, né? A música, a Elô mesmo, ela canta, esse pessoal que toca, isso me sensibiliza muito, porque não sei se é porque eu não tenho esse dom, essa coisa, né? Eu lembro, na época que eu fazia dança de salão, eu tinha que ter o ritmo na cabeça, eu tinha uma dificuldade muito grande em acompanhar e sentir, né, como o pessoal sente, né, o ritmo e tudo mais, a batida. Então eu admiro muito. Então eu gostaria de perguntar para você se essa sensibilização que você bem disse logo na primeira instante com a Jéssica cantando, nas almas, ela decorre, ela tem algum fator principal ou ela decorre assim do nada? Como que processa isso? Olha, você tocou num ponto muito importante, porque a voz humana, eu sou um admirador, Ale, da voz. Eu, quando converso com as pessoas, eu fico, além de ouvir e travar um diálogo, eu presto atenção na voz, no ritmo, na tonalidade, na suavidade ou na aspereza, na velocidade, na articulação decorrente da voz. Eu gosto muito da voz, eu sou admirador da voz. A voz é outro instrumento de progresso, porque a voz ela é capaz de nos propiciar os diálogos ou a transmissão de informações, a transmissão de cultura, a transmissão da educação, do ensino. Ela é um instrumento também. E a voz é capaz de ser transformada em versos melodiosos, inspirados pelas letras, pelas tonalidades, pelo ritmo, como você disse, do ritmo aí, e também pela inspiração superior. Então, ela não é decorrente do acaso, não, porque essa sensibilização, tanto de quem emite a vibração que é capaz de tocar um coração, tanto de quem recebe aquela vibração e acumula e se deixa absorver dentro do coração, essa sensibilidade é fruto da evolução que está sendo processada, que vem vindo desde lá de trás. Se nós situarmos os tempos primários da humanidade, quando os homens primitivos começaram a organizar danças em torno de uma fogueira para tentar alcançar a divindade, ali estava um início de sensibilização, porque sentiam interiormente que havia um poder superior que governava a vida. Isso por um detalhe muito importante. Porque Deus, quando criou, imprimiu as suas leis. E dentre essas leis está a lei do progresso. O progresso é inevitável, todos progrediremos. E este progresso acontece no campo intelectual, que nós vamos desenvolvendo a inteligência pela presença da necessidade de se proteger, de se locomover, de se comunicar, etc. Mas também vai desenvolvendo o senso moral nos relacionamentos, nas surras que nós vamos tomando, nas adversidades, nas dificuldades, nos obstáculos a serem superados, e ao mesmo tempo a sensibilidade. Porque existem criaturas ainda que permanecem duras, vamos dizer, na sensibilização. Mas a música, em especial, como a nossa Jéssica nos tocou o coração, o meu e o teu, e tenho certeza que de todos que estão nos vendo, ela é a única arte capaz de chegar ao coração de forma tão direta e imediata. Então, peraí que nós vamos falar um pouquinho mais antes. Você falou da questão da voz, né? Eu achei interessante. Eu me lembrei de Divaldo Pereira Franco, naquele poema de gratidão, né? Eu não vou imitar ele, tá? Mas ele fala assim: obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor, né? É interessante. Eu lembrei do Divaldo, a hora que você falou da voz. Até pelo magnetismo que a voz transmite, né? Sim. E agora eu vou fazer uma pergunta. Se você me permite, eu vou trazer de novo a Jéssica para cá. Ela vai nos ajudar. Quero ver Sim, ela legal. agora. Muito bom. Ela vai nos ajudar. Oi, Jéssica, me ouve? Sim.
Tava ouvindo aí o bate-bola aí ou não? Sim. Tá. Aí nós falamos agora sobre a sensibilização, de que modo isso se dá, né, esse processo. Aí eu quero fazer uma pergunta, tanto para você quanto para o Orson. E, e no caso da música em especial, o que vocês podem falar sobre essa questão, Orson, dessa sensibilização da alma através da música? A música ela tem um poder extraordinário na alma humana, porque cantar significa expressar aquilo que vai na alma, ainda que você seja um intérprete da música. Porque é impossível cantar sem sentir o que se está cantando. Quando se está cantando, você tem que se concentrar na letra, na melodia, no ritmo, na altura. A Jéssica vai dar uma aula para nós sobre isso, né? Eu não sou Claro, com cantor, eu certeza. sou falador. Os meus filhos me recomendaram: pai, não cante que nunca mais ninguém te convida. Mas falar, eu posso falar. Mas você tem uma cantora aí em casa, não tem, Tem uma não? cantora aqui em casa. Eu sei, tô Ela está sabendo. assistindo, conheceu a Jéssica hoje. Isso é muito legal, porque é um estímulo, né, para todos nós. Ela está iniciando nessa tentativa, nesse esforço de também oferecer a sua voz. Então, a música, ele tem esse poder, ela tem esse poder de expressar a grandeza que pode a alma sentir nesse instante. No instante que se canta, não se está pensando em outra coisa. No instante que se canta, está se concentrando naquela melodia, naquela letra, naquele ritmo, naquela altura. E, ao mesmo tempo, tentando transmitir isso com amor. Isso tem um poder. A música tem poder de cura. A música tem poder de mudar o ambiente. A música empolga, ela contagia, ela faz a gente mudar a estação mental, porque ela nos conecta aos padrões elevados da vida. Claro que eu não me refiro à música vulgar, porque existe a música vulgar também, infelizmente. Mas, no geral, tem esse poder, a música que sensibiliza, que toca, que faz recordações, que aciona lembranças agradáveis. Não, legal. Jéssica, você teria alguma coisa para nos falar? Então, eu costumo sempre falar para os meus alunos que a música, ela tem o poder de tocar mesmo as pessoas, de unir as pessoas, né? Em teoria musical, a gente aprende que música ela é a arte do som. E o som é tudo aquilo que tem vibração, né? Então, existe o som ruído e o som musical. E por ser vibração, a gente sente, dependendo do jeito que a gente expressa, que no canto, nós temos muito isso, a interpretação, que é o que faz tocar o coração das pessoas. Porque às vezes tem muita gente que canta, mas não tem aquela interpretação, ou não canta por cantar. E o importante na música, às vezes tem até aquela pessoa que não sabe nem cantar muito bem, mas que joga essa interpretação na música e toca o coração das pessoas. Nossa, é verdade, verdade. Tem pessoas que não têm aquela voz, não tem aquele preparo, mas ela consegue chegar até a plateia, né, o pessoal que está ouvindo e tirar disso um bom retorno. Aliás, Orson, o que você acha da gente aproveitar ela mostrar na prática para a gente isso? O que você acha? Eu acho ótimo. Mostra para a gente na prática como que a música sensibiliza nós. Eu adoro música. Cante mais uma para nós. Eu adoro música. Então, vamos deixar ela em destaque. A música agora que eu vou cantar, ela chama A Começar em Mim. E no livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, ele fala que tudo começa em mim. Eu preciso ser a mudança que desejo ver em minha vida, pois toda ação transformadora principia pela transformação de nós mesmos. Muitos querem uma vida melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Não adianta esperar pela mudança de fora sem a mudança de dentro. Nada muda se você não muda. Nós temos a liberdade de escolher no que desejamos transformar nossa vida. Você pode escolher apagar seu brilho ou pode fazer brilhar sua luz.
cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor a começar em mim. Mais amor a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor mais amor. Nossa, e como sensibilizem, Orson, na prática, hein? Aqui, você vê o pessoal que nos assiste tanto na teoria quanto na prática, a gente está mostrando a influência da arte. Se você presta atenção... Muito obrigado, viu? Já já eu te chamo de novo. Obrigado, Jéssica. Parabéns.
Se você presta atenção na letra e também na melodia, na música, no arranjo, você vai ver o quanto isso é capaz de sensibilizar para você pensar nas questões que envolvem a nossa vida. Nós estamos vendo agora, nessa época de isolamento, o quanto estamos usando a música, quantos cantores, inclusive espíritas, estão fazendo lives, transmitindo shows. Quer dizer, isso tem um poder de abrangência. Felizmente, temos esse instrumento à nossa volta, né? Ótimo. É, Orso, relacionando ainda a arte, na época de Kardec, e a gente acompanha naquele contexto histórico, o teatro estava em alta. Está até hoje, mas naquela Ah, época, sim, muito mais do que hoje, né? Naquela época, o teatro ele era tido como o ápice, né, às vezes, de um encontro, de uma organização na época de Kardec. E o teatro, é, o que dizer sobre ele como um instrumento da arte de progresso? o teatro, ele é um instrumento de progresso porque ele também pode ser educativo, ainda que em forma de comédia. Porque o teatro, ele diverte, se for comédia, se for drama, ele emociona, mas ele tem um caráter educativo, porque normalmente as peças de teatro mostram os dramas da vida, retratam a realidade do cotidiano humano com suas lutas familiares, conjugais, sociais. O teatro tem esse poder de sintetizar numa hora de espetáculo, 1 hora e meia, 2, que seja, na interpretação dos personagens que igualmente os atores colocam vida, colocam seu sentimento, procuram às vezes transfigurar em si mesmo aquilo que o personagem quer trazer, quer representar, são capazes de fazer isso. E o teatro, assim como o cinema e a televisão, são instrumentos, né, artes cênicas, né, que são capazes de tocar também o coração humano. Você veja o cinema, por exemplo, quantos filmes belíssimos são capazes de nos fazer chorar, chorar em abundância, devido ao caráter que esses filmes trazem em seu roteiro. E o teatro, diferente do cinema, mas ambos em interpretação de atores, a feição é diferente apenas na elaboração, né, e na apresentação, mas eles trazem essa capacidade de promover no ser humano reflexões. Esse é o grande detalhe. E veja uma outra coisa, artes visuais, né, Ali? Você pensa na pintura, por exemplo, no desenho, na gravura, ou na arquitetura. São artes que também te tocam. Eu sou um admirador, por exemplo, de uma arquitetura. Eu paro para admirar aqueles prédios, rapaz, os desenhos. Eu sou um admirador daquilo. É uma arte que fala em silêncio, né? Fala em silêncio. Aliás, nós temos no chat a Sandra Fiore, que é uma artista plástica, né? Eu ia falar sobre isso. É uma Uma arte belíssima, né? visual. Visual, exatamente. E depois nós temos a arte musical, que por si só é uma arte extraordinária. Temos as artes menores, que podem ser chamadas assim, como cerâmica, essas peças artesanais, que realmente também auxiliam o nosso progresso, né? Teria mais Então, algum tipo de arte ou não? olha, em termos gerais, as artes visuais, que são pintura, desenho, gravura, fotografia, olha, fotografia, nós esquecemos de falar dela, né? Isso, verdade. Mosaico, as artes plásticas, nós temos aí a Sandra que está nos assistindo, onde também se inclui a escultura, né? As artes construtivas, que são todos os tipos de arquitetura, as artes aplicadas, chamadas de artes menores, são a cerâmica, trabalhos em têxteis, vidros, marfins, e ainda elas podem ser subdivididas em artes utilitárias e até decorativas. Aí entramos com as artes cênicas, que é o teatro, a dramaturgia, a dança, que nós não falamos também, o cinema e a televisão, e a arte musical, onde se inclui o ritmo, a melodia e a harmonia. Além, Ale, de uma arte muito importante que não pode ser esquecida, que Digital. são as artes fonéticas, que é o canto, a poesia e a oratória. A oratória também é uma arte. E as artes digitais também, né? Sim, agora as artes digitais. Agora as artes digitais também, que tem que aliás ser incluídas. Tem que ser incluídas. Tem, porque olha, tem cada uma que a gente fica impressionadíssimo de ver.
Você vê, por exemplo, a computação gráfica, a computação gráfica em filmes, né? Coisas lindas, né, rapaz? Coisas lindas. Verdade. Parece gente, né? Parece gente, e é desenho, né? Eu vou explorar um pouco mais você agora com a Revista Espírita. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito da revista e eu sempre vou catalogando ela. Na Revista Espírita, Orson, de 1860, traz um artigo intitulado A Arte Pagã, a Arte Cristã e a Arte Espírita. Lá, um espírito se manifestou espontaneamente na sociedade parisiense, né? E esse espírito ele deu um nome de Alfred Musset. Para quem não conhece, Alfred Louis Charles Musset foi um poeta, novelista e dramaturgo francês, tá? do século XIX, um dos expoentes mais conhecidos, né, da arte literária, como o romantismo, e ele ganhou um título, esse Alfred Musset, que ele foi o mais clássico dos românticos, né, perdão, e o mais romântico dos clássicos. Olha que interessante o título que ele ganhou. Ele ganhou esse título na sua época. Ele é o mais clássico dos românticos e o mais romântico de todos os clássicos. Ele nasceu, para a gente ter uma noção, em dezembro de 1810, em Paris. Ele faleceu em 57. Um pouco depois, em maio de 1857, um pouco depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. E foi dirigida uma pergunta que eu queria que você comentasse, a pergunta e a resposta. A pergunta que foi dirigida a Musset foi a seguinte: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia inspiraram-se sucessivamente nas ideias pagãs e nas cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã haverá um dia uma arte espírita? Essa foi a pergunta para ele. E aí ele vai, através de um médium da Sociedade Parisiense, ele vai responder: fazeis uma pergunta respondida por si mesmo. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois borboleta. Que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Então, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo e a arte espírita é a borboleta. Olha que legal o que ele falou. Que imagem bonita apresentada por esse espírito. E o Kardec não comentou nada sobre essa resposta? Não, na verdade ele não foi inquirido por Kardec, foi por um outro da sociedade lá. Não, o texto é bem longo, eu só tirei esse trechinho só para colocar para você. Esse trecho tem uma feição poética extraordinária, né? Porque demonstra a própria evolução do espírito, né? Porque na época primitiva, né? Na época de ignorância plena, nós éramos lá o verme, né? E depois a evolução faz com que amadureçamos e atinjamos uma certa fase de uma certa maturidade, para depois alçar os voos nas asas da borboleta, na imagem simbólica, os voos da libertação da matéria, né? Da libertação e do progresso que se faz. Então, a arte também sofre o efeito do progresso, porque ela é praticada pela inspiração, pela criatividade e pela sensibilidade dos artistas, que antes de serem artistas são filhos de Deus, são homens, são espíritos que criam a arte, porque isso expressa o sentido pleno da evolução numa imagem poética que é muito fácil de entender e muito claro, né, para os nossos corações. Olha, no chat tem uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas eu vou trazer para você comentar. É da nossa querida Ana Maria. Ana diz assim: minha filha é artista plástica. Você dá o nome dela, viu, Ana? E mosaiquista. Diz que quando vai esboçar um desenho, ela já enxerga o ponto pronto. Isso é espiritual? Ela está perguntando,
Ela já enxerga pronto. Isso é espiritual? Essa antivisão do que vai esboçar? Muito interessante essa pergunta, né, Ale? Muito interessante. E é uma pergunta que nos enseja uma reflexão muito oportuna, porque é como um cantor ou um poeta que também enxerga, parece que vem ter a letra. Isso pode ser por inspiração mediúnica, pode ser espiritual, e também pode ser patrimônio do próprio espírito, que em desprendimento parcial pelo sono, pode ter enxergado, visto no mundo espiritual ou em outros lugares, uma obra de arte que depois se transforma, materializa. Pode ser bagagem do espírito que veio à tona, pode ser uma visão que teve durante o desprendimento pelo sono ou em desdobramento mediúnico, ou pode ser inspiração de um espírito autor que apresenta a imagem para ser materializada. Agora, como é que a gente vai definir qual é? Eu ia perguntar isso agora. Como Como é que a gente, distinguir? como distinguir? É só o tempo que vai dar segurança para ela aprender a distinguir se isso é uma visão mediúnica, se isso é patrimônio dela mesma, ou se isso é fruto de uma viagem extracorpórea que ela teve a oportunidade de fazer e ver para depois materializar. O tempo de observação, com o passar dos anos, observando essas imagens que ela vê pronto, depois materializa, ela vai poder responder essa pergunta pela experiência própria. Juliana é o nome dela. Juliana, que bonito Juliana. ver uma pergunta assim. É muito oportuna a sua pergunta, agradeço muito, né, Ali? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. E nós não podemos fechar a questão, não, isso é um espírito que está fazendo, não, às vezes é um patrimônio dela. E também não podemos falar, não, isso é só dela. Não, às vezes pode ser inspiração de um espírito. Ou pode ser até um conjunto, né? Um ajudando o outro, um ajudando o outro. É uma percepção, né? É uma percepção. Agora, a origem da percepção, só o tempo vai responder. Isso, é o que você falou com toda a sua experiência, né, em termos de estudo e prática, é o tempo. O tempo vai trazendo essa nuance, né, essa linha que delimita uma coisa ou da outra, ela vai aos poucos, ela vai entender um pouco melhor. Inclusive, então, Ale, inclusive essa questão aí do tempo, ela não é apenas na arte, ela cabe em toda a prática mediúnica, né? O tempo amadurece a percepção. Então, nós nunca poderemos criar uma expectativa para tentar explicar, porque não sabemos. É só o tempo que vai responder isso. Com certeza, não tenho dúvida. Mas eu vou, se você me permite, eu vou explorar um pouco mais você, tá? Hoje eu vou colocar essa na berlinda hoje. Vamos lá. Também na Revista Espírita, nós temos lá, aliás, eu li faz pouco tempo, e eu me lembrei, na Revista Espírita de 1869, pouco antes de Kardec desencarnar, em janeiro, ele tem um tópico lá chamado As Artes e o Espiritismo. Lá nesse artigo, Orson, ele tem uma comunicação do espírito Duconet, Louis Joseph César Duconet. Ele era um pintor francês, e olha só que interessantíssimo. Na época eu fui ver alguns quadros, algumas pinturas dele. Ele pintava somente com os pés. Olha que interessante. Habilidade, né? E ele é conhecido principalmente por cenas bíblicas, por isso que chamou a atenção quando eu comecei a olhar os quadros dele. Ele nas suas pinturas, ele trazia quadros de passagens bíblicas. Olha que legal. E ele nasceu em janeiro de 1806, em Lille, e ele faleceu em 27 de abril de 56 em Paris. Ele viveu só 50 anos, mas deixou assim uma imensidão de quadros, de tudo, um acervo bem rico. Então ele fala assim que não há mais pintores, só há fazedores. Não é a glória que se persegue, ela vem a passos muito lentos para nossa geração de pessoas muito apressadas. Agora é preciso chegar e prontamente à fortuna. É preciso fazer um nome por uma feitura original, pela intriga de todos os meios
ou menos confessáveis, com que a civilização cumula os povos que atingem um progresso imenso para o futuro ou uma decadência sem remissão. Quem importa, vai dizer ele, a celebridade conquistada desaparece com tanta rapidez quanto a existência do efêmero. O que importa a brevidade do brilho é a eternidade, se o tempo bastou para adquirir fortuna, a chave dos prazeres. Ele até usa uma expressão interessante, chama docifarnente, ou seja, aquele ócio prazeroso, aquele ócio relaxante. Então, eu gostaria que você comentasse essa questão que ele fala, que não há pintores, agora há fazedores, tá? E que a glória ela só vai vir a passos lentos, mas nossa geração ela é muito apressada. E ele fala que é preciso de cara chegar à fortuna, preciso fazer um nome, tá? O que você comentaria para nós sobre isso? Eu achei isso muito atual. Sim. Olha, a gente tem que pensar que a maioria dos habitantes do planeta, que somos nós, a grande massa encarnada no planeta, são espíritos mais ou menos na mesma faixa evolutiva, necessitadas, essas criaturas que somos nós, de realizar o próprio progresso individual e coletivo. Mas antes de nós, para acelerar o progresso e para fomentar o crescimento das criaturas em todos os setores, artísticos, humanitários, religiosos, filosóficos, enfim, todos os segmentos que possamos relacionar, antes dessa grande massa que está fazendo a sua evolução no planeta, é claro que existe, junto conosco, encarnado, existem muitos espíritos de alto grau aqui reencarnados. Existem companheiros nossos, maduros, que de uma certa forma conduzem, eles agem anonimamente. Alguns aparecem de vez em quando, como foi o caso de Madre Teresa, como foi o caso de Mandúcio, de Chico Xavier. Alguns que fomentam o progresso e se tornam, e não é só na área da fé ou da religião. Se nós pegarmos um Einstein, se pegarmos um Bill Gates, são espíritos mais amadurecidos nas diversas áreas, que de vez em quando despontam e se tornam personalidades marcantes na história. Mas a grande massa são espíritos mais ou menos na mesma faixa. Mas antes disso, sempre vieram outros incentivadores do progresso e que trouxeram o fruto, que trouxeram o legado, o conteúdo de suas conquistas realizadas em outras esferas, em outros planetas, e que aqui reencarnaram para fomentar o progresso. Por isso a expressão de que não há mais pintores, não há mais artistas, há fazedores. E atualmente nós ainda somos dominados pelo desejo de ganho. Estamos imitando as artes, estamos tentando copiar aquilo que já existia. Você veja, Alê, nós que estamos na faixa aí dos 50, 60 anos, nós tivemos uma era de músicas maravilhosas da MPB. Hoje nós não temos música, não se faz mais música bonita hoje, né? Nós não temos músicas bonitas da MPB, para citar um exemplo. São pouquíssimas exceções que surgem. Mas então, no contexto geral, hoje o que se busca mais é a fama, é o dinheiro, é a posição, é uma ganância. Então, decorrente até da sobrevivência, dos desafios de sobrevivência, os desafios econômicos que aí estão e rondam a nossa vida com constância, mas é um desenvolvimento que nós ainda temos que adquirir, inspirados pelos exemplos anteriores. E nunca faltaram, Deus nunca deixou de enviar ao planeta espíritos mais maduros. Não quer dizer que sejam espíritos perfeitos, são espíritos com mais experiência, que aqui trazem um contributo do que já conquistaram para fomentar, incentivar o progresso. Mas como nós ainda somos crianças, aprendizes iniciantes, nós ainda, é importante realçar a palavra ainda somos seduzidos por lucros, por fama, por ilusões, que são, como ele disse aí, tão breves, são tão ilusórias. Existem pessoas que alcançam a fama e ficam lá um ano e desaparecem, ninguém mais vê falar, né? Quantos casos a gente não vê no meio artístico de pessoas que buscaram a fama, conseguiram a fama, depois ninguém mais fala. Agora, aqueles que
apesar da necessidade de sobrevivência, claro, ninguém discute isso. Aqueles que pautaram as suas vidas dentro de uma normalidade, sem se preocupar em sugar e querer essa fama, eles permanecem, ainda que estáveis, mas permanecem como modelos em todas as áreas. Modelos que são copiados, são incentivados, etc. E por aí vai. Não, legal. Não sei se satisfaz a sua reflexão. Claro, oxe, como? Claro que sim. Jéssica. Oi. Oi. No encerramento eu vou querer mais uma música, se você puder, tá? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta específica para você. Nós falamos que a Ana Maria, ela tem uma filha, a Juliana, que ela, às vezes, ela é uma artista plástica, então ela vai fazer um desenho, uma pintura, alguma coisa, ela antevê, né, aquele projeto pronto, né? Ela até perguntou se isso é espiritual ou não é. Como nós sabemos que você é colaboradora lá do Companheiros, né, da Luz, lá em Birigui, e você participa tanto das palestras, quanto também da sessão de cura, lá tem o Arte Cura, né, que o pessoal utiliza para poder ajudar o pessoal. Você já sentiu essa influência? E o Orson até falou assim que às vezes é difícil de saber o que é uma inspiração, o que é da pessoa. Você já lidou com isso ou não, na prática? Já, várias vezes. Às vezes parece que eu saio assim. Teve uma vez que aquilo me marcou bastante, que eu cantei junto com a Paula Zamp. Foi numa cirurgia espiritual, acho que foi em Bauru. E a hora que a gente foi cantar Ave Maria, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que depois que eu acabei de cantar, eu quase caí assim, fui indo assim. Aí até a Inalda falou assim: respira, parece que eu sumi. Sabe? Quando você não. Parece que não é você que está fazendo. Já aconteceu bastante vezes, mas essa vez foi o mais. Que mais me marcou, assim. Eu vi outro dia, essa semana que passou, você soltou uma live, um vídeo, você com um cantor argentino, né? Um amigo seu lá argentino, vocês fizeram ao vivo um dueto lá. Quando você está em casa, às vezes, tá, ou está lá na Vivace, lá no seu conservatório, você sente a presença desses amigos espirituais também? Ó, é mais difícil. Geralmente eu sinto mais quando eu tô na casa ou quando eu tô em algum trabalho espiritual mesmo. Uhum. Não, legal. Olha, Orson. deixa Oi, eu contar uma claro, experiência, porque a claro. Jéssica contou essa experiência dela e me lembrei de uma experiência muito interessante que eu vivi. Eu e Neuza estávamos em São José dos Campos e fomos assistir. Isso foi antes da pandemia, uma semana antes da pandemia. Depois entrou a pandemia, parou tudo, né? Mas nós fomos assistir a estreia de uma peça teatral, Noel Rosa em duas dimensões. E esta peça retrata a vida de Noel Rosa encarnado. Ele desencarnou muito jovem, antes dos 30 anos, se não me engano, com 24 ou 27 anos, posso estar enganado nessa contagem. E então a peça retrata o Noel Rosa encarnado e depois o Noel Rosa desencarnado. Esta peça foi promovida, tem roteiro elaborado pelo casal Paulo e Leia, lá de São José dos Campos, que é um casal que canta também, e eles são os atores da peça. Né? E no final da peça, rapaz, quase no final da peça, eu fui entrando numa emoção, mas numa emoção tão expressiva que eu comecei a chorar. Mas a sensação que eu tinha é que Noel, isso foi a minha sensação, pode não ser verdadeira, foi a minha interpretação, foi a minha sensação. A sensação que eu tinha, porque Noel, ele ditou muitas canções, muitas. A sensação que eu tinha é que Noel estava ali querendo recitar um poema. E eu deveria recitar esse poema, porque eu ia usar a palavra no final, que eles pediram que eu falasse no final. E eu fui entrando numa emoção como se eu devesse recitar um poema de Noel. Mas eu recusei, eu não estou preparado para isso.
Porque Eu eu entendo. nunca fiz isso, eu não sou um médium psicofônico. Eu não sou um médium psicofônico. E eu tenho dificuldade de decorar, muita dificuldade de decorar. Então, eu senti que o espírito, eu não sei quem era, que queria decifrar, que queria recitar um poema, mas eu recusei. Eu procurei me desligar daquilo, falei, não sou eu para fazer isso. Tem outras pessoas mais capacitadas para fazer isso. Mas foi uma experiência marcante, como ela citou aí, porque é uma experiência de arte também, envolvendo a música, a poesia, a mediunidade, envolvendo aí a interpretação cênica e a canção, né? A melodia e o verso. Muito interessante. Orson, nós já batemos o nosso tempo. Puxa vida! Para você ver, o resenha é assim mesmo, é bate-bola. A hora que você vê, acabou, É muito já tem rápido. o apito final já. É muito Viu? rápido. Suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente agradecer imensamente, Ale, porque foi muito agradável. Eu gostei muito. O tema me despertou para. Hoje à tarde, nós entrevistamos um maestro, compositor aqui de Matão, que não é espírita, mas uma alma boníssima, muito respeitado aqui na cidade, que faz apresentações belíssimas. E nós tivemos lições preciosas com ele. E eu marquei de propósito hoje, que como teria a live da arte à noite, né? Então, eu falei, assim eu já me preparo também. Já Mas vai eu, inspirando. mas eu quero agradecer a você, cumprimentar a Jéssica, agradecer também. E não poderia encerrar uma live como essa sem indicar para todos o Espiritismo na Arte, de Leon Denis, uma obra preciosa do grande clássico da literatura espírita, Leon Denis, falando sobre a arte em geral. E principalmente destacando também a sonoridade, a leveza, a grandeza da música, capaz de tocar nosso coração através da voz, do ritmo, da vibração, da frequência, da poesia, da sonoridade. Coisa Ótimo. maravilhosa. Então, minha gratidão a vocês, meu abraço e fiquem bem, porque foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigado, Jéssica, também. Obrigada. Ó, no final, eu faço um bate-bola com os meus convidados. Então, eu Tá bem. faço. Esse nome resenha, viu, Jéssica? Ele vem do meio futebolístico. Como eu trabalhei muito tempo com futebol, então a gente fala resenha espírita. Então vai ter um bate-bola aí. Eu vou Bem falar rápido. isso, eu vou falar para os dois. Eu vou falar uma palavra ou alguma coisa e você disserta rápido, curto a respeito. Então vai Mas ser a Jéssica, como é que vai ser a ordem? A Jéssica primeiro, eu depois? Como é que vai ser? claro, primeiro as damas, né? Pois é. Ai, meu Deus. Mas é o mesmo tema. É o Não é, mesmo sim, tema. a pergunta é a mesma. A pergunta é a Tá, para mesma. os dois, nessa sequência. É a mesma para todos, tá? Tá, Então, primeiro, claro, a Jéssica, né? claro. Jéssica, então vamos lá, hein? Um fato na sua vida. Um fato. Eu acho que quando eu comecei na música na casa espírita, Que legal. Você se lembra mais ou menos quando foi? eu tinha acho que uns 9 anos. Olha, Eu lembro até hoje que até foi um amigo nosso lá da casa onde eu frequentava, que é o Raimundo Mariano Dias, e ele me fez o convite de tocar, que na época eu tocava, eu não cantava muito, mas tocava. E ele me chamou para tocar lá na casa. que Fez isso, legal. isso me marcou bastante. Orson? A presença da Neuza na minha vida. Ah, Neuza. Você é o que é graças a Neuza. Eu falei, fala, tem que ter uma Neuza do lado, velho. Ela está assistindo, viu, Ale? Está Eu assistindo. sei, eu vi ela aqui no chat aqui. Então, legal. Jéssica, Deus. Deus, tudo. Deus, amor, Deus, tudo. Que legal. Orson. Deus, grandeza, bondade, presença. Ótimo. Jéssica, Jesus. Amor, né? Quanto ele nos amou. Perfeito. Orson. Jesus, inspiração, um modelo e guia. Perfeito. Jéssica, Kardec. O norte para nós seguirmos. Perfeito. Eu sempre falo isso. Orson.
lógica, raciocínio, bom senso. Jéssica, última, tá? Um desejo. Um desejo que as pessoas amem mais. Orson? Conquistar serenidade. Puta, perfeito. Orson, eu quero te agradecer de coração, tá? Pela sempre parceria. Muitos talvez não sabem disso, mas o Orson foi uma das pessoas que mais me impulsiona no movimento espírita. É uma pessoa que a gente sempre se inspira, ele está sempre dando suporte, sempre nos empurrando, ele é sempre diferente, então ele está sempre empurrando a gente, entendeu? É uma pessoa assim que no movimento ele tem o seu papel e é muito grande, e ele sabe disso, que Deus e os bons espíritos, Orson, sempre estejam com você te iluminando. Eu queria fazer um último pedido, Ale. Claro? Já que o nosso tema foi arte, a influência da arte na evolução do espírito, eu queria convidar a todos os nossos telespectadores aqui vinculados a esse programa que estão nos vendo, que acessem o canal de YouTube Grupo Musical Amigos do Bem. Esse grupo musical, o canal de YouTube é recente, é novo, e ele reúne músicas, poesias, narrativas e também o meu programa Alegria de Viver, que é um programa diário aqui na Saudades FM de Matão, de 3 minutos. E por bondade e gentileza da Fátima Antunes de Bauru, ela está transformando esses áudios do programa Alegria de Viver em clipes, com imagens Legal. em movimento. E esse programa vai entrar diariamente, eu não me lembro agora se é 8 ou 9 horas, eu acho que é 9 horas nos dias úteis, menos sábado e domingo. Ele vai entrar nos dias úteis, às 9 horas da manhã, principalmente considerando esse período de pandemia, nós gravamos 15 programas essa semana para a emissora, né? Falando de isolamento social e as decorrências da pandemia, e esses programas, esses áudios, a Fátima está transformando em clipes que vão diariamente no canal. Então é preciso que a pessoa se inscreva e acione o sininho lá, é Grupo Musical Amigos do Bem, cujo objetivo é exatamente destacar a arte, destacar a música, destacar a poesia. Nós temos aqui a Neuza e a Lázara, que cantam, o Marcelo, temos o Fabrício Zafalon, que escreve belíssimamente poemas maravilhosos, a Lázara também, a Neuza canta sozinha, a Lázara canta sozinha, canta os dois juntos, os três juntos, fazem narrativas e leem textos. Então, o objetivo é destacar o belo, o bom, o elevado, que é o objetivo da arte. Então, legal. Eu vou atender também ao seu outro pedido para a Jéssica cantar mais uma. Então eu vou te colocar em off, deixar a Jéssica em destaque para ela. Isso, ela vai encerrar com uma canção, aí eu volto para despedir da turma, ok? Sim. Então vamos lá. Vamos lá. I've heard it was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled can compose it. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong but needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight
over through ya. She tied to her kitchen chair, she broke control when she cut your hand, and through your lips she drew an hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but I'll never learn from love how to choose somebody over to you. It's not a cry and heat at night, it's not someone, it's either lie, it's broken. Hallelujah, 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 Nossa, perfeito. Lindo demais. Parabéns, viu? Magnífico. Jéssica, quero te agradecer de coração, tá? Por ter aceito de pronto a ideia que nós tivemos aí. Você tem algum canal no YouTube, alguma page que o pessoal possa conectar com você, alguma coisa? Eu tenho no Facebook, é Jéssica Valereto, a página. Tem no Instagram também, Jéssica Valereto, com 2 T's. E no YouTube Sim, também, é Jéssica Valereto com 2 T's. isso. Não, pessoal, então, ó, vamos acessar lá, vamos ouvir que vale a pena. Eu vi ao vivo e fiquei encantado. Tenho certeza que vocês também não será diferente. Gratidão, viu? Eu vou encerrar o programa, você me aguarda que a gente vai se falando agora. Olá, olha, infelizmente chegamos ao fim. Depois dessa, né, desenvoltura da Jéssica, essa música maravilhosa, esse som maravilhoso que, como o Orson mesmo disse, né, nos toca profundamente a alma. Lembrando que domingo, 17 horas, nós teremos no canal do YouTube da USE, às 17 horas, a continuidade do estudo do livro O que é o Espiritismo. Olha só, e na segunda, quero convocar vocês. Segunda-feira, no Resenha Espírita, de número 15, nós vamos falar sobre relacionamentos afetivos em época de quarentena. Nós vamos trazer aqui o nosso querido Vitor Antenori, que é muito conhecido de todos nós, uma pessoa que eu admiro demais, gosto demais dele. E ele vai estar conosco aqui mais uma vez, agora para falar sobre relacionamentos afetivos. Então, traz sua pergunta, participa. A hora que eu criar o evento, vamos compartilhar. E fique com Deus, um ótimo final de semana. Até domingo no nosso estudo. Gratidão para vocês, tá? Muito. Que Deus abençoe cada um de vocês.